O ministro André Mendonça achava que estava fazendo um movimento certeiro. Autorizou 2 inquéritos contra o filho do presidente Lula de uma vez só. E a manchete ficou pesada, barulhenta, exatamente como planejado. Filho do presidente investigado por tráfico de influência no gabinete presidencial. A imprensa toda repercutiu. Parecia um golpe político bem calibrado. Só que o tiro saiu pela culatra. Porque quando você coloca o caso de Lulinha ao lado do caso de Flávio Bolsonaro, com os mesmos critérios, a mesma lupa, a mesma exigência de coerência, o que aparece não é a culpa de um filho de presidente. O que aparece é uma assimetria tão brutal que se tornou impossível de ignorar. E essa assimetria agora está pressionando Flávio Bolsonaro de um jeito que nenhuma pesquisa eleitoral consegue medir com precisão. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo agora. Gosto de saber como essa análise está chegando em diferentes partes do Brasil. Agora, feito isso, então vamos continuar. Nesse vídeo você vai entender por que a decisão de Mendonça foi, na prática, a pior coisa que poderia ter acontecido para o campo bolsonarista neste momento. Você vai ver os números que a grande mídia não colocou na manchete. E vai entender por que o dia 16 de agosto pode ser a data que redesenha a eleição de 2026. Vamos ao que existe de fato nessas 2 investigações. Porque quando você vai além da manchete, a história muda completamente. O primeiro inquérito apura se Lulinha teria intermediado interesses de uma empresa ligada ao careca do INSS junto ao Ministério da Saúde. O segundo investiga se um empresário de tecnologia teria bancado viagens dele em troca de facilidades com a Dataprev. Em ambos os casos, o que existe são indícios e suspeitas, sem contrato assinado, sem reunião confirmada, sem empresa aberta, sem fluxo financeiro identificado. Nenhum ato consumado, nenhuma prova concreta rastreada. A defesa de Lulinha chamou isso de pesca probatória. Um termo jurídico para quando uma investigação não parte de uma prova concreta, mas joga a rede no mar para ver se pesca alguma coisa. E quem acompanhou a história recente desse país reconhece esse movimento. Não é a primeira vez que uma investigação sem ancoragem factual é usada para contaminar uma imagem pública antes de uma eleição. O público brasileiro já viu esse filme e sabe como ele começa. E tem um detalhe processual que quase ninguém comentou. Lulinha não é parlamentar, não tem cargo público, não tem foro privilegiado. Então, por que esse caso está no Supremo Tribunal Federal? Por que é André Mendonça quem autoriza a investigação, e não a Justiça de primeiro grau, que seria o caminho natural para um cidadão comum? Essa pergunta não tem resposta satisfatória. E quando um procedimento judicial sai do caminho normal, sem justificativa clara, sempre vale perguntar quem se beneficia disso. Mas aqui é onde a história começa a ficar realmente interessante. Porque quando você coloca esses 2 inquéritos de suposições ao lado do que existe documentado sobre Flávio Bolsonaro, o contraste que aparece é de natureza completamente diferente. Antes de continuar, só preciso te dizer uma coisa. Tem gente que chega nessa discussão com os fatos na mão. Data, valor, nome, documento. E tem gente que até sente que algo está errado, mas quando precisa explicar, fica só na indignação. Se você não quer ficar nesse segundo grupo, eu deixei um material especial para você no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem quer ter base, não só opinião. Dito isso, vamos ao que interessa. 61 milhões de reais. Esse é o número que o campo bolsonarista tenta apagar da memória coletiva desde maio, porque é esse o valor rastreado que saiu do esquema de Daniel Vorcaro, o ex-controlador do Banco Master, preso desde março de 2026, em direção à produção de um filme sobre Bolsonaro. Não é suposição, não é suspeita de intenção, é dinheiro rastreado, com origem identificada, num banco que está no centro do maior escândalo financeiro da história recente do Brasil. Um rombo bilionário que atingiu aposentados, poupadores
Gente comum que confiou no sistema financeiro. E o nome de Flávio Bolsonaro aparece no meio disso com documentação concreta. O portal The Intercept publicou em maio gravações que mostram Flávio em contato direto com Vorcaro. Não era uma conversa casual, era cobrança, era pressão por pagamentos para a produção do filme. Quando isso veio à tona, Flávio olhou para a câmera e disse que era mentira. Negou qualquer relação com o banqueiro. Só que os áudios eram claros demais para sustentar a negativa. Encurralado, mudou o discurso e admitiu que buscou o financiamento, mas enquadrou como dinheiro privado, como se isso dissolvesse o problema. Tem mais. A sócia de Flávio no escritório de advocacia que ele usava para receber recursos é irmã do sócio do careca do INSS. Já foram realizadas buscas e apreensões. A Polícia Federal investiga Flávio por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. E parlamentares já protocolaram denúncias apontando que ele pode ter usado o mandato de senador para beneficiar o Banco Master em votações no Congresso. Agora, coloca tudo isso ao lado. De um lado, Lulinha, investigado por uma reunião que não aconteceu, um contrato que não existe e uma empresa que nunca abriu. Do outro, Flávio Bolsonaro, com áudio provando contato, dinheiro rastreado, cúmplice preso, busca e apreensão realizada e ligação societária documentada com o esquema do INSS. Coincidência? Porque enquanto o nome de Lulinha rende manchete de jornal nacional, o nome de Flávio Bolsonaro nessas mesmas investigações aparece em letras miúdas quando aparece. E isso não é acidente de pauta, é escolha editorial. Pensa comigo. Toda vez que a imprensa coloca o nome de Lulinha na manchete, alguém do outro lado pergunta: e o Flávio? Essa pergunta virou um problema estrutural para a campanha bolsonarista, porque não tem resposta boa. Tem só silêncio, ou mudança de assunto, ou o próprio Mendonça como parede de contenção. E essa parede está começando a rachar. Mas a pressão judicial é só uma das frentes onde Flávio está cedendo. Por baixo dela, existe um colapso que está acontecendo em câmera lenta e que até agora não recebeu o enquadramento que merece. Existe uma pesquisa que o Flávio Bolsonaro usou como âncora durante semanas. Uma única pesquisa, a Vox Brasil, que ainda o colocava na frente do Lula, quando todas as outras já mostravam o contrário. Em maio, com a crise do dinheiro do Vorcaro explodindo, o Flávio postava nas redes a imagem dessa pesquisa. Estamos ganhando. 3 pontos de vantagem sobre o Lula. Era a última trincheira numérica que ele tinha. Em julho, essa trincheira caiu. O Lula subiu 2,2 pontos. O Flávio caiu 1,7. Em um único mês, a diferença saltou quase 4 pontos. E não é uma derrota apertada. Institutos como o Atlas Intel mostram a rejeição de Flávio já batendo 50% em alguns levantamentos. Metade do eleitorado diz: nesse eu não voto de jeito nenhum. Barreira quase impossível de derrubar em 90 dias. Mas os números públicos são só a superfície. Nos trackings internos do PT, pesquisas diárias encomendadas em segredo para medir tendência, o Lula já apareceu em alguns dias com 50% dos votos válidos, o que significa vitória no primeiro turno. Na campanha de Flávio, os trackings mostram queda há 2 semanas seguidas. Não é estagnação, é ladeira. A convenção do PL, que deveria ter sido o grande ponto de virada, foi um fiasco. Nenhum aliado mandou representante. Cadeiras vazias enquanto Flávio discursava. Por cima disso, exibiram um vídeo gerado por inteligência artificial simulando a voz e a imagem do Bolsonaro pedindo voto para o filho. A defesa dele foi ao Supremo dizer que ele nem sabia que o vídeo existia. Em menos de 24 horas, virou caso jurídico. Todo mundo ainda fala dessa convenção, só que pelo motivo errado. A cúpula do PL deu o recado que circulou pelos bastidores com clareza. Flávio, você tem até o dia 16 de agosto para mostrar alguma reação nas pesquisas. Não precisa estar ganhando, mas precisa pelo menos parar de cair. Diante disso,
Demitiram os marqueteiros contratados no fim de maio, 2 meses no cargo, e colocaram no lugar Duda Lima, o marqueteiro do Bolsonaro, em 2022. A campanha que perdeu para o Lula mesmo tendo a máquina pública inteira nas mãos. Em 2022, o candidato do Duda Lima tinha a máquina pública e perdeu. Em 2026, quem tem a máquina pública é o Lula. A conta não fecha de jeito nenhum. Se a análise está te ajudando a entender o que está em jogo, deixa o like e se inscreve. Aliás, se o que você acabou de ouvir te deixou com aquela sensação de "eu preciso ter isso guardado em algum lugar", eu deixei algo especial no primeiro comentário fixado. Porque confiar só na memória costuma funcionar até o dia em que você precisa lembrar dos detalhes mais importantes. Vale muito a pena conferir. Mas, continuando. Mas por que Duda Lima disse não em maio e 2 meses depois mudou de ideia? Essa resposta envolve um nome, quase R$1 bilhão, e muda completamente a leitura de tudo o que você acabou de ver. A resposta tem nome e sobrenome. Valdemar Costa Neto. Duda Lima não é o homem de confiança do Flávio Bolsonaro. Ele é o homem de confiança do presidente do PL. E quando você entende quem é Valdemar e o que está em jogo financeiramente nessa campanha, a troca de marqueteiro deixa de ser uma decisão de comunicação e passa a ser uma questão de controle patrimonial. O fundo eleitoral do PL para 2026 é de R$881 milhões. É o maior de todos os partidos, quase R$1 bilhão. Para ter uma referência concreta, é mais do que o orçamento anual de muitos municípios brasileiros. E quem decide como esse dinheiro é distribuído, quem aprova contratos, quem escolhe fornecedores, quem gerencia os fluxos financeiros dessa campanha? Valdemar Costa Neto. Agora, quem é o Valdemar? Ele já foi preso por corrupção. Isso não é opinião, não é interpretação. É fato público registrado nos autos do Mensalão. Condenado, cumpriu pena, saiu e voltou à presidência do partido como se nada tivesse acontecido. Além disso, ele já foi investigado por pegar dinheiro do fundo partidário e direcionar para aluguéis de imóveis que pertenciam a ele mesmo por valores muito acima do mercado. Em linguagem direta, pegava dinheiro público do partido, pagava aluguel para si mesmo e ficava com a diferença. Conseguiu abafar no Supremo, mas o histórico existe. E agora, esse mesmo Valdemar controla R$881 milhões de fundo eleitoral. Colocou seu marqueteiro de confiança no comando da comunicação. E relatos indicam que quer arrecadar mais 300 milhões em doações privadas para complementar. Estamos falando de mais de R$1 bilhão circulando sob supervisão de alguém com esse histórico. Tem uma coisa que eu aprendi cedo. Quando eu era mais novo, ouvi falar de candidatos que entravam em disputas que todo mundo sabia que não tinham chance de ganhar. Entravam assim mesmo. Por quê? Pelo dinheiro da campanha. Recebiam o fundo, faziam de conta que estavam disputando e embolsavam boa parte. Todo mundo sabia, e por muito tempo ninguém fazia nada. Longe de mim afirmar que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Mas há quem olhe para esse cenário, a campanha afundando, os trackings mostrando derrota no primeiro turno, Valdemar assumindo o controle financeiro e colocando seu homem de confiança na direção, e pense: será que o Valdemar já concluiu que esse barco afundou? Que a decisão agora não é mais como ganhar, mas quem administra os recursos de uma campanha bilionária que já tem o resultado escrito. Relatos dentro do próprio partido sugerem que essa conversa existe. Não em voz alta, mas existe. E enquanto essa engrenagem gira em silêncio, Flávio Bolsonaro gravou um vídeo pedindo Pix para os seguidores. Pix. O partido tem esse montante todo em fundo eleitoral, e o candidato à presidência está no celular pedindo contribuição dos fãs. Respira. Porque o que vem agora é onde tudo isso converge. Existe uma data marcada, uma decisão ainda presa dentro de um presídio e um cerco jurídico que o próprio Mendonça, sem querer, ajudou a fechar. E o dia 16 de agosto
pode ser o ponto sem retorno de toda essa história. Com tudo isso na mesa, o dia 16 de agosto virou muito mais do que uma data burocrática de registro de candidatura. Virou um prazo existencial. Dentro do PL, a conversa já mudou de tom. Não é mais sobre como virar o jogo, é sobre quais são as opções que restam. E uma delas circula nos bastidores com frequência crescente: a migração de Flávio para o Senado. Com Rogéria Bolsonaro fora da chapa de senador e o União Brasil rompido, abriu-se espaço para o PL lançar 2 candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro. Carlos Portinho seria um. O segundo nome que circula internamente é o próprio Flávio. Se ele migrar, a candidatura presidencial desaparece. A campanha bilionária continua existindo, os contratos continuam rodando, o dinheiro continua circulando. Só o candidato muda. E Michele Bolsonaro? Ela quer a presidência, ou no mínimo a vice. O partido quer que ela vá para o Senado pelo Distrito Federal. A palavra final, segundo o próprio Valdemar, depende de um telefonema de Bolsonaro, que está preso com restrições de comunicação. O futuro político da família está preso junto com ele. Enquanto isso, o cerco jurídico não para. A tentativa de Mendonça de enquadrar Lulinha criou um precedente que o Supremo vai ter dificuldade de ignorar. Se existe lupa para investigar suposições sem ato consumado, existe lupa para investigar 61 milhões rastreados, áudios confirmados e cúmplice preso? A pergunta está feita publicamente, e ela não vai embora. A pressão sobre Mendonça para explicar a assimetria vai crescer. Juristas já sinalizaram que a condição de suspeição do ministro no caso Flávio, dado que Bolsonaro o indicou para o STF, deveria ser debatida formalmente. E não se trata de vontade política, trata-se de mecanismo jurídico. Qualquer parte interessada pode arguir a suspeição. O plenário da Corte pode avocar o caso. A PGR pode se manifestar. Os instrumentos existem. O que falta é alguém com coragem institucional de acionar o gatilho. O que estamos vendo não é um episódio isolado. É a convergência de 3 pressões simultâneas sobre o mesmo alvo: a pressão eleitoral das pesquisas, a pressão financeira do controle por Valdemar e a pressão jurídica que o próprio movimento de Mendonça inadvertidamente amplificou. Reviravolta espetacular? Sim, mas não foi planejada por ninguém. Ela aconteceu porque o tiro saiu pela culatra, e agora o campo bolsonarista está pagando o preço de um movimento que calculou mal. A data está marcada, o cerco está fechando, e o que acontecer nas próximas 2 semanas pode redesenhar completamente a eleição de 2026. Se você acompanha esse canal há algum tempo, sabe que a gente não depende de corporação, de partido, nem de grupo nenhum para continuar trazendo esse tipo de análise. Quem mantém esse trabalho vivo é você, com o like, com o compartilhamento, com a inscrição. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o que está acontecendo por trás da manchete, deixa o like agora e compartilha com alguém que precisa entender o que está em jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa história vão acontecer rápido. E você precisa estar aqui quando eles chegarem. E me responde nos comentários. Na sua opinião, o Flávio Bolsonaro vai insistir na candidatura presidencial até o dia 16 ou vai recuar para o Senado? Quero saber o que você acha. Valeu demais para o pessoal do Nordeste que tem comentado em peso aqui nos últimos vídeos. Vocês são a energia desse canal. E se você quer entender como o caso do Banco Master se conecta a tudo isso que acabamos de mostrar, o próximo vídeo está te esperando agora. Uma última coisa. Tudo o que vimos hoje existe documentado. Data, nome, valor, fonte. O problema é que quando essas informações ficam espalhadas, muita gente esquece justamente o que mais importa. Eu reuni isso de um jeito que qualquer pessoa consegue consultar e entender. Está no primeiro comentário fixado. É um presente meu para quem acompanha o canal. Abraço e até a próxima.